Olá pessoal, tudo bem? Para quem é do noturno aí, boa noite. Para quem é do diurno, bom dia. Nós estamos gravando a nossa aula de Direito Empresarial, Sociedades em Espécie, da semana aí do dia 8 ao dia 12 de junho, em razão do feriado do dia 11 de junho, uma quinta-feira, né? Então a aula de hoje será gravada e disponibilizada para vocês, né? Já foi, tanto é que vocês estão tendo acesso aí, né? Em razão do feriado. Bom, pessoal, nós estávamos estudando as sociedades em espécie, né? Já falando do contrato de sociedade, dos requisitos do contrato de sociedade e da classificação das sociedades. E agora a gente precisa entrar propriamente nos tipos societários das sociedades contratuais. E para isso, então, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, né, do nosso material que já foi disponibilizado para a gente dar sequência, então, a partir de agora. Então, olha lá, compartilhei aí o material, né, falando dos tipos societários das sociedades contratuais. E o primeiro tipo societário que a gente precisa analisar é o tipo da sociedade simples, né? Tipo, então, da sociedade simples. Pessoal, sociedades simples são as sociedades não empresárias. São as sociedades, então, que não são regidas pelo direito empresarial, mas sim pelo direito civil. Isso se dá em razão do conceito negativo de empresário, trazido pelo artigo 866, parágrafo único, que diz aí que não se considera empresário quem exerce uma atividade intelectual de natureza científica, técnica ou artística. E essas sociedades, então, né, apesar de buscarem uma atividade econômica, em razão da atividade delas ser intelectual, elas não são abarcadas pelo conceito de empresário, elas não são empresárias, elas não são regidas pelo direito empresarial. Elas são regidas, na verdade, pelo direito civil. Em razão disso, né, o registro dessas sociedades é feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Exemplo, são as sociedades formadas pelos profissionais liberais, né? Sociedade de médicos, sociedade de dentistas, sociedade de engenheiro, né? Em que, então, buscam atividade econômica, porém sem essa característica de empresariedade, né? Ou sem a regência pelo direito empresarial. Bom, pessoal, essas sociedades simples, elas têm normativa aí, né? Elas têm as suas regras gerais no Código Civil, né? Artigo 997, que a gente já estudou quando vimos os requisitos para o contrato de sociedade, até o artigo 1038 do Código Civil. E as sociedades que se baseiam nessas regras, do 997 até o 1038 do Código Civil, são chamadas de sociedades simples puras, né? Sociedades simples puras. E por que essas, do 997 ao 1038, são sociedades civis puras? Porque elas não adotam nenhum tipo societário empresarial. Elas não adotam nenhum tipo societário empresarial. Sendo assim, elas são sociedades simples puras, puros sangues, por si, só elas, só regras de direito civil. Agora, olha só o detalhe importante, né? Facultativamente, ou seja, se elas quiserem, se os sócios quiserem, elas eventualmente poderão adotar um tipo societário de sociedade empresária, né? E por que elas fariam isso? Grande motivo. No direito empresarial, nós temos aí a regra da responsabilidade limitada, de forma que, se adotado um tipo societário empresarial, essas sociedades simples puras poderão, então, recepcionar a responsabilidade limitada que é típica do direito empresarial. Isso é importante porque acaba gerando uma dissociação entre dívidas da sociedade, que incidem sobre o patrimônio da própria sociedade e não recaem em regra
sobre o patrimônio pessoal do sócio. É claro que existem exceções, né, que nós já estudamos aí, previstas naquele instituto importado aí dos Estados Unidos, que é chamado, então, a desconsideração da personalidade jurídica. Mas, pela regra, dívidas da sociedade recaem apenas no patrimônio da sociedade. E os sócios não precisam aí arcar com essas dívidas, com seus bens pessoais. E os bens pessoais, então, ficam protegidos. Veja que isso é uma grande vantagem. Bom, e como que uma sociedade simples pura adotaria, em querendo, um tipo societário empresarial? Simples, através de uma previsão expressa no próprio contrato social, né? Veja que, para que se adote um tipo empresarial, necessita de previsão expressa no próprio contrato social. E, não havendo previsão expressa, será, então, uma sociedade simples, pura, né? Sem nenhuma regra específica do direito empresarial. Bom, e aí vocês poderiam me perguntar, professor, quais são os tipos societários empresariais que as sociedades simples, não mais puras, né? Porque adotaram um tipo empresarial, poderiam adotar? São 4 tipos societários empresariais. O primeiro é a sociedade em nome coletivo, a sociedade em nome coletivo, mas veja que, nesse caso, não tem lá grande vantagem, porque a sociedade em nome coletivo, ela tem responsabilidade ilimitada, né? De modo que a adoção de um tipo societário em nome coletivo não traria aí grandes vantagens para a sociedade simples pura. Bom, pessoal, um segundo tipo societário que a sociedade simples pura poderia adotar é o tipo societário de sociedade contratual comandita simples. E aqui a coisa já melhora um pouco. Por quê? Né? Nós vamos ver mais para frente, e nós já comentamos na aula anterior quanto à classificação das sociedades, que as sociedades comanditas, elas têm uma responsabilidade mista, em que parcela dos sócios tem responsabilidade ilimitada. Até aí nada bom, né? Nada bom, digamos assim. Porém, a outra parcela dos sócios tem responsabilidade limitada. Então, veja que a coisa já melhora um pouquinho, né? Porém, ainda se mantém na comandita simples uma parcela dos sócios com responsabilidade ilimitada, e aí já não interessa tanto. Pessoal, o que interessa mesmo para sociedades simples adotar facultativamente como tipo empresarial é o tipo empresarial de sociedade contratual limitada, porque aqui o nome já diz, a responsabilidade é realmente agora 100% limitada, né? E com isso, então, se consegue aquela tão almejada aí, separação patrimonial, de dívidas entre a sociedade e os sócios, com uma blindagem, né, com uma proteção aí justamente dos bens pessoais do sócio. Então, digamos assim, pessoal, esse é o canal. Se vocês aí, na profissão que vocês escolherem, né, como operador do direito, forem realizar um contrato de sociedade simples, né, coloquem uma previsão contratual que vocês estão adotando o tipo societário limitado, porque com isso vocês estão protegendo o patrimônio pessoal dos sócios, dos clientes de vocês, né? Então, é uma grande vantagem aí. E também é possível que as sociedades simples, né, adotem o tipo cooperativas, né? Muito interessante o tipo cooperativas aí, com várias peculiaridades, né, com várias características, com várias vantagens também, né? Então, as sociedades simples, elas podem adotar também o tipo cooperativas, que é justamente o que a gente vai trabalhar
a partir de agora, né? O segundo tipo societário, então, que a gente vai analisar agora, das sociedades contratuais, são justamente, né, as cooperativas. O primeiro tipo societário que a gente analisou foi as sociedades simples puras, né? E agora, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre o segundo tipo societário, que são as sociedades cooperativas. Pessoal, e o conceito de cooperativa, né, eu coloquei aqui no nosso material e vamos lê-lo juntos. Olha lá. Sociedades cooperativas celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum e voltada para os próprios associados. Esse é o conceito de cooperativa. E para a gente analisar esse conceito, nós vamos usar aquele famoso método do Jason, né, que é por partes. Olha lá. Celebra o contrato de cooperativa as pessoas que reciprocamente. Então, veja que existem obrigações recíprocas entre os sócios, né, ou associados, ou, mais tecnicamente, aí, cooperados. E a gente já viu que essa obrigação recíproca entre os sócios, né, esse liame entre os sócios, recebe o nome de affectio, né, societatis. Então, veja aqui também nas sociedades cooperativas, né, mais que nunca, tem presente essa affectio societatis, essa afeição de sociedade, essa vontade de permanecer unindo esforços, né, trabalhando conjuntamente, buscando um objeto comum, mas também benefícios comuns, né? E essas pessoas, então, que reciprocamente estão juntos dentro de uma cooperativa, se obrigam a contribuir com bens, né, e a gente já viu, né, que isso é feito através da subscrição, né, subscrição do ato constitutivo, com a promessa, então, dos sócios e aqui cooperados de integralizarem o capital social e, claro, posteriormente, com a própria integralização do capital social, né? Que nada mais é do que a transferência de bens dos sócios, no caso dos cooperados, para a sociedade, no caso para a cooperativa, né? Então, quando se contribui com bens, é necessário, então, a subscrição do capital social e, posteriormente, a integralização desse capital social com a transferência, então, de bens das pessoas físicas para as sociedades que elas compõem. Agora, olha que detalhe interessante aí, né? No conceito de cooperativa, além dos bens, a gente tem também a possibilidade de contribuir com serviços. Olha que interessante, né? A cooperativa aí, ela traz a possibilidade dos sócios, dos cooperados, contribuírem com serviços, não só com bens, ou até sem bens, mas apenas com serviços, com trabalho dos cooperados, para o exercício de uma atividade econômica, né? A atividade econômica é a base do nosso próprio direito empresarial. E agora, a parte final também é bastante interessante. Olha lá, de proveito comum e voltado para os próprios associados. A cooperativa ela deve buscar um proveito comum para todos os cooperados e reverter esse proveito comum para os próprios cooperados. Veja que a ideia, né, é beneficiar os cooperados de alguma forma, e não só economicamente. Claro, se puder ser economicamente, quanto mais economicamente, melhor para o nosso direito empresarial. Mas a ideia, né, e o linguajar que o conceito traz para a gente, mostra que esse proveito comum e voltado para os associados é muito mais amplo, né, muito mais amplo que um mero benefício econômico, claro. Benefício econômico é querido, mas veja que o conceito ele traz para a gente uma amplitude maior.
E para a gente entender essa amplitude, né, eu gosto sempre de falar sobre o cooperativismo e a origem desse cooperativismo, né, e a forma que a gente tem hoje nesse cooperativismo. Pessoal, o cooperativismo, ele surgiu no meio rural, né, e a origem dele remonta aí à Inglaterra, em que os produtores rurais começaram a se juntar para trabalhar conjuntamente. Por exemplo, né, eles precisavam comprar insumos agrícolas. Se cada produtor rural comprasse o seu próprio insumo, ele acabaria comprando em pequena quantidade ou numa menor quantidade. E, portanto, ele não conseguiria ter barganha aí no preço. Agora, se os produtores rurais se juntassem, e essa foi a ideia, e comprassem os insumos em conjunto, de uma vez só, e, portanto, em uma quantidade maior, eles acabariam ganhando poder de barganha, porque os fornecedores desses insumos não iriam ficar felizes em perder um negócio desse tamanho, com volume de venda, um volume de dinheiro muito grande. E, claro, então, para segurar o negócio, eles acabariam baixando o preço e até gerando uma concorrência entre os fornecedores, porque todos os fornecedores gostariam de realizar aquela venda, dado o montante que ela envolvia. E com isso, então, pagando-se os insumos mais baratos ou menos caros aí, né, em razão da grande quantidade, o custo da produção também diminui. E se você mantém o preço de venda e abaixa o custo da produção, evidentemente haverá uma majoração do lucro obtido. Mas não para por aí. Por quê? Porque da mesma forma que havia poder de barganha na compra conjunta, é interessante também que esses produtores rurais, depois de ter comprado os insumos e de ter produzido, que eles vendessem aquela produção, aquela produção também em conjunto, né? Do contrário, eles concorreriam entre eles e isso, né, geraria aí uma redução do preço. Agora, se eles se juntam, né, para vender e fazem essa venda em conjunto, não vai haver concorrência entre eles e, na prática, ao menos naquela determinada região, eles que vão definir o valor da venda, né? Se só eles vendem, né, e colocando esse produto na venda, eles colocam o preço que eles querem. Por quê? Ou compra deles, que são os únicos fornecedores, ou não tem de onde comprar, não tem de quem comprar e fica sem. Então, ou paga o que eles pedem, ou fica sem. Né? Essa é a ideia por trás de um monopólio, essa é a ideia por trás de um cartel. Né? Não estou dizendo que a cooperativa em si gera um monopólio, gera um cartel, claro que não. Né? Ou pelo menos não deveria. Né? Mas queira ou não, né, um dos princípios básicos da cooperativa e da reunião de cooperados para realizar um determinado produto é que eles, de certa forma, monopolizem aquele produto naquela área e consigam, então, efetivar um preço de venda muito maior daquele produto ou serviço. Né? E se você diminui o custo e, além disso, aumenta o preço de venda, consequentemente, o lucro obtido é muito maior, E a partir desses princípios aí surgidos na Inglaterra, o ganho em escala foi tão grande que isso acabou se espalhando para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que a gente tem essas cooperativas. E não só se espalhou territorialmente no mundo inteiro, mas também se espalhou para as outras atividades. Né? Aquilo que surgiu no meio rural, né, no meio agropecuário, aí, acabou se espalhando para diversas outras áreas. E hoje nós temos cooperativas de ensino, nós temos cooperativas de artesão, nós temos cooperativas de professores, nós temos cooperativas de catadores de lixo, e nós temos até cooperativas aí, né, que operam como instituições financeiras, e são cooperativas. Então, houve uma ampliação territorialmente para o mundo e houve também uma ampliação em atividades aí
de modo que diversas atividades hoje são exercidas na forma de cooperativas, até atividades financeiras, atividades de bancos, aí, dado, né, o ganho de escala que esse cooperativismo aí ele permite. Para dar um exemplo para vocês, uma vez, né, eu estava em casa no sábado à noite assistindo um canal aí, né, e esse canal ele mostrou uma história bem interessante dos produtores de ostra, né, no litoral do estado de São Paulo. E eles operavam de forma individual, inicialmente, né, e eles tinham uma determinada rentabilidade. E aí eles resolveram se unir, né, formar uma cooperativa de produtores de ostra e passaram a operar conjuntamente. E isso gerou um aumento de renda para cada um deles de forma bastante expressiva. Por quê? Antes, os custos individuais eram muito grandes, porque cada produtor precisava ter as suas plantações de ostra, os seus barcos, os seus motores, os seus insumos, os seus combustíveis, o seu combustível, para ir buscar essas ostras nas suas plantações. Todos eles, então, acordavam cedo, todos os dias, e, consequentemente, não conseguiam realizar nenhuma outra atividade econômica, porque ficavam presos, né, na labuta diária, naquelas plantações de ostra. E quando eles iam vender essas ostras, todos eles disputavam o mesmo mercado consumidor. Então, tinha muita oferta e a demanda de ostra não é algo, digamos assim, tão elástico, né? Não varia tanto aí, não tem uma amplitude tão grande, seja pelo preço, seja porque se trata de uma iguaria, e, consequentemente, então, a oferta, né, muito maior que a demanda, o preço de venda dessas ostras caiu. Quando eles se juntaram e firmaram, então, uma cooperativa, formaram uma cooperativa, eles não precisavam cada qual ter o seu barco. Um barco bastava para todos. E eles também não precisavam todos eles acordar cedo todos os dias. Eles criaram um sistema de rodízio, né? Na segunda, um grupo acordava e na terça, esse grupo que foi na segunda descansava e era um outro grupo. Aí na quarta, os dois anteriores descansavam e outro grupo ia exercer atividade, ia buscar as ostras nas plantações e, consequentemente, eles passaram a trabalhar um dia na semana na plantação de ostra e eles tinham aí os seus demais dias, né? Os seus 5 dias úteis, o final de semana livre, inclusive para exercer outras atividades econômicas, complementando a renda da família, né? E na hora de vender, não era mais cada qual vendendo o seu, era a cooperativa vendendo as ostras. Então, na verdade, não havia concorrência interna a elas, né? Entre eles. E com uma peculiaridade, a ostra, ela estraga muito fácil. Então, não dá para transportar a ostra em grandes distâncias, né? Não dá para transportar a ostra em grandes distâncias. Então, os restaurantes do local, ou eles compravam da cooperativa, ou eles ficavam sem, né? E se eles queriam ter ostra no seu cardápio para servir aos clientes, eles precisavam comprar e só tinha um local, só tinha um fornecedor, que era a cooperativa. Não dava para buscar a ostra de outro local, porque a ostra, né, ela estraga muito fácil. Então, ela chegaria estragada naquele determinado local, né? E, consequentemente, ao menos naquela área, né, de forma natural, nada impositivo, nada ilegal, né, eles conseguiram estabelecer um monopólio da produção e fornecimento de ostra e, com isso, majorar o preço, e, ao majorar o preço, tiveram uma maior rentabilidade. Então, veja que eles diminuíram o custo, eles liberaram jornada de trabalho para exercício de outra atividade e eles também conseguiram, então, majorar o preço. Então, é óbvio que houve uma rentabilidade muito grande, né? Um ganho expressivo em rentabilidade, né? Então, era um sábado à noite, eu fiquei assistindo esse programa e gostei demais, né? Achei muito interessante aí. Isso mostra, então, as ideias por trás do cooperativismo. Bom, e a grande sacada por trás da cooperativa é que ela permite, então, uma conjunção de pessoas com bens, sim, mas não só com bens, e às vezes até sem bem nenhum, mas para fins de conjugação de serviços.
E tudo aquilo que é obtido, não só vantagem econômica, né, retorna para os próprios associados. No caso das ostras, tiveram uma maior renda, um ganho econômico? Sim, mas tiveram uma clara, evidente redução da jornada de trabalho. Em vez de trabalhar 7 dias por semana, cada um passou a trabalhar, claro, em dias diferentes, mas apenas um dia na semana, né? Então, houve uma grande vantagem, não só econômica, né? Houve uma vantagem também em redução da jornada de trabalho. Maravilhoso. Bom, pessoal, terminamos aí o conceito de cooperativa e a gente pode falar um pouquinho sobre a natureza jurídica das cooperativas, né? Natureza jurídica das cooperativas. Olha lá, as cooperativas, elas são sempre sociedades simples, não empresárias, por expressa disposição de lei, que é o artigo 982, parágrafo único do Código Civil. E ele está aqui embaixo, ó, a gente consegue lê-lo junto. Olha lá, artigo 982, parágrafo único do Código Civil. Independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. A primeira parte, né, que é da sociedade por ações, a gente vai estudar mais para frente. O que interessa para a gente é justamente a parte final. Considera-se, independente do seu objeto, simples as cooperativas. Então, qualquer que seja a atividade que a cooperativa exerça, independente dessa atividade, as cooperativas, por expressa disposição de lei, elas são sempre sociedades simples, não empresárias. E, portanto, regidas sempre pelo direito civil, né? Porém, pessoal, tem uma observação importante, em que pese as cooperativas ter sempre natureza simples, por expressa disposição de lei, artigo 982, parágrafo único, o registro das cooperativas não se faz no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Por quê? O antigo DNRC, que era Departamento Nacional de Registro de Comércio, e atualmente substituído pelo DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas em Integração, entendia e entende, né, inclusive de forma normativa, inclusive de forma impositiva, que as cooperativas, apesar de simples, elas são registradas nas juntas comerciais. E como o DNRC e a atual DREI tem poder normativo, tem poder regulamentar sobre as juntas comerciais, é o que acontece na prática, né? As juntas comerciais dos estados seguem as normativas seguiam no DNRC e seguem do atual DREI, e elas exercem, então, o registro das cooperativas. Então, tomem muito cuidado com isso. As cooperativas, então, elas são sociedades simples, porém registradas nas juntas comerciais. Pessoal, comentando aí sobre o nosso livro de cabeceira, né, do Direito Empresarial, que é do professor Fábio Ulloa Coelho, que eu sempre recomendo, mesmo o professor Fábio Ulloa Coelho, né, ele menciona aí que esse entendimento do antigo DNRC e atual DREI, ele é questionável. Por quê? Né? Porque ele claramente afronta o artigo 982, parágrafo único, né? Porque sendo sociedade simples, né, a lógica, né, a sistemática do direito é que se fizesse o registro nas juntas comerciais, né? Essa é a opinião, então, do professor Fábio Ulloa Coelho, no seu Manual de Direito Comercial, 24ª edição da Saraiva, na página 64. Que esse entendimento é questionável, porque, em última análise, afronta, então, 982, parágrafo único. Entretanto, né, e a opinião do professor Fábio Ulloa Coelho é extremamente balizada, extremamente respeitada, o que prepondera até por conta de poder normativo, né, e regulamentar, o que prepondera é o entendimento do antigo DNRC e atual DREI. Então, as juntas comerciais é que realizam o registro das cooperativas. Bom, pessoal, próximo tema. Olha aí, a legislação pertinente às
cooperativas, né? A legislação pertinente às cooperativas. Olha lá, as cooperativas, elas são regradas pelo Código Civil de 2002, no artigo 1093 até o artigo 1096. Nossa, professor, só 3 artigos? Sim, porque esses 3 artigos, eles trazem, na verdade, somente os princípios gerais das cooperativas, né, e do cooperativismo, né? Então, do artigo 1093 ao artigo 1096 do Código Civil, a gente tem os princípios gerais das cooperativas, os princípios gerais do cooperativismo. Além desses dispositivos, né, existe também a Lei 5.764 de 71, que é conhecida como Lei Geral das Cooperativas. E como o nome já diz, ela traz aí as normas gerais sobre cooperativas, né? Então, se a gente vai estudar, se a gente vai trabalhar com as sociedades cooperativas, nós temos, então, esse dispositivo legal, né, trazendo aí as normas gerais sobre as cooperativas. E mais recentemente, mas não tão recente assim, nós temos, então, a Lei 12.690, né, de 19 de julho de 2012, que traz aí disposições pertinentes às cooperativas de trabalho. Veja que não são todas as cooperativas, né? Essa lei de 2012, ela traz disposições sobre as cooperativas de trabalho. Só que ela fez uma revolução tão grande na normativa das cooperativas de trabalho, até na sistemática de operação das cooperativas de trabalho, que é muito importante que a gente analise essa lei das cooperativas de trabalho. Bom, pessoal, mas a análise dessa lei específica das cooperativas de trabalho vai ficar um pouquinho mais adiante. Agora a gente precisa estudar, na verdade, as regras pertinentes ao Código Civil e à Lei Geral das Cooperativas, verificando as características próprias das cooperativas e o que as cooperativas, então, se diferenciam das demais sociedades simples. Essa é a ideia. Verificar, então, as características próprias de cooperativa e o que as cooperativas se diferenciam das demais sociedades simples. E a primeira característica própria é que as cooperativas elas têm um número mínimo de associados, mais tecnicamente de cooperados, para se poder, então, formar uma determinada cooperativa. Pessoal, e a Lei Geral das Cooperativas, que é a Lei 5.764 de 71, no seu artigo 6º, traz para a gente que as cooperativas dependem da reunião de, no mínimo, 20 pessoas físicas, né? De 20 pessoas físicas. Então, para a lei geral, e o que vale para a grande maioria das cooperativas, é que as cooperativas, então, elas só podem se formar com um número mínimo de 20 pessoas físicas. Agora, pessoal, especificamente para as cooperativas de trabalho, né? Agora não é para todas, agora é especificamente para as cooperativas de trabalho, a lei das cooperativas de trabalho, né? Que é essa lei 2.690 de 2012, também em seu artigo 6º, traz para a gente um número mínimo de 7 cooperados, de 7 sócios aí. Então, cooperativas em geral, lei geral, vem no mínimo 20. Né? Agora, cooperativas de trabalho, e agora específico para a cooperativa de trabalho, 7 sócios, 7 cooperados. Né? Isso cai bastante em prova, esse detalhe aí do número de mínimo de cooperados. Então, cooperativas em geral, lei geral, no mínimo 20. Cooperativas de trabalho, especificamente para as cooperativas de trabalho, no mínimo 7 sócios, no mínimo 7 cooperados. Bom, pessoal, e um detalhe importante, olha só, né? A lei geral, ela traz aí o termo pessoas físicas. Então, nós já estudamos que é possível que pessoas jurídicas sejam sócias de outras pessoas jurídicas, formando aquele fenômeno conhecido como grupo societário, holding ou até subsidiária integral.
Porém, nas cooperativas isso não é possível, porque só se admite como sócio, só se admite como cooperado pessoas físicas. Pessoa jurídica, então, não pode ser sócio de uma cooperativa, né? Até porque, pessoal, lembrem que a cooperativa, em seu conceito, como a gente já estudou, admite a participação do cooperado como trabalho, como serviço. E isso só é possível, claro, se o sócio, se o cooperado for de fato uma pessoa física. Então, um detalhe importante aí, né? Lembrando aquelas regrinhas de hermenêutica jurídica pela qual a lei não traz palavras inúteis, né? A lei não traz palavras inúteis. E se ela fosse, então, pessoa física, é porque é pessoa física e imediatamente, inerentemente, proibindo, então, que pessoas jurídicas sejam sócias de cooperativas. Bom, pessoal, segunda característica própria das cooperativas. Olha só, as cooperativas dispensam a existência de capital social, né? As cooperativas, elas dispensam a presença de capital social. E isso só é possível porque, como a gente viu, as cooperativas admitem a participação dos sócios ou dos cooperados com serviços. E se eles estão atuando naquela cooperativa apenas com serviços, evidentemente fica dispensado o capital social. Pessoal, e essa regra é muito interessante porque ela permite, na verdade, uma variabilidade muito grande de cooperativas. Por exemplo, né, associação ou cooperativa dos produtores de artesanato, né? Eles provavelmente não têm um capital muito grande aí para constituir essa determinada cooperativa. E se a lei exigisse um capital muito grande, por exemplo, como se exige aí para uma EIRELI, para uma empresa individual de responsabilidade limitada, né, na qual o artigo 980-A do Código Civil traz um capital social mínimo de 100 salários mínimos, na prática seria impossível para esses artesãos se reunirem e formalizarem uma cooperativa, né? A cooperativa dos produtores de ostra, que eu comentei com vocês, a cooperativa dos catadores de lixo reciclável, né? Isso só é possível, e ainda bem que é assim, justamente por conta dessa regrinha específica da cooperativa, que permite que o sócio, que o cooperado, entre apenas com o serviço e que a própria cooperativa não tenha capital social. Não tenha capital social. Isso é uma regra única no ordenamento jurídico, né? Uma regra única no ordenamento jurídico. E uma regra extremamente salutar para fins de incentivo e formalização da prática das atividades comerciais e econômicas em geral. Uma maravilha. Bom, pessoal, além disso, olha lá, as cooperativas, elas funcionam sempre como sociedade de pessoas. Primeiro, porque não se admite pessoa jurídica como sócio, como cooperado. Só se admite pessoa física. E segundo, essas pessoas físicas, elas são importantes, né? Se considera as pessoas físicas, se considera a pessoalidade dessas pessoas físicas. De modo que, quando a gente lê aí sociedade de pessoa, na verdade, nós estamos vendo ali, né, sociedades que importam a pessoa, sociedades personalíssimas. Sociedades personalíssimas. De modo que, pessoal, olha só, né, a troca de um cooperado, com a saída de um cooperado e a venda das cotas sociais desse cooperado para um terceiro, para que esse terceiro possa adentrar dentro daquela cooperativa, né, comprando as cotas sociais e se tornando cooperado, é necessário que os demais cooperados concordem, anuam com essa entrada, né? E sem a anuência desses cooperados, não é possível o ingresso de um novo cooperado. O que significa dizer que, na prática, nas sociedades cooperativas, os demais cooperados eles têm poder de veto sobre a entrada de um novo cooperado. Só entra um novo cooperado, só se torna cooperado, né, se tiver, então, a anuência, concordância dos demais cooperados,
com a possibilidade de não haver anuência, não haver concordância, o que significa que os demais cooperados vetaram a entrada de um novo cooperado. É assim em caso de venda de cotas sociais, né, em cotas da cooperativa, e também em caso de transmissão causa-mortes dessas cotas sociais. Né? Então, o cooperado ele não quer vender as cotas, o cooperado morreu. E essas cotas, então, né, entram dentro da regra do direito sucessório e, em tese, deveriam ir para os herdeiros. Os herdeiros, eles vão entrar numa sociedade cooperativa? Eles vão se tornar cooperados de uma sociedade cooperativa? Depende. Depende do quê? Da anuência dos demais cooperados. Se os demais cooperados anuírem, sim, os herdeiros, então, entram nessa cooperativa e se tornam cooperados. Agora, se os demais cooperados não anuírem, né, os herdeiros não ingressam nessa cooperativa, não se tornam cooperados. Nossa, mas aí eles vão ficar no prejuízo? Não, porque nesse caso, né, já que os demais cooperados vetaram a entrada desse herdeiro, né, causando prejuízo a ele, em tese sim. Então, esses cooperados e a própria cooperativa vão ter que indenizar os herdeiros que foram vetados, né, no valor das respectivas cotas sociais. Né? Então, vetado aí, né, vai se indenizar os herdeiros pelo valor das respectivas cotas sociais, como a gente já estudou quando vimos aí a classificação das sociedades em geral, né, segundo a importância do sócio, segundo a pessoalidade do sócio, e dividimos, então, em sociedade de capital, que não é o caso, e sociedade de pessoas, que é justamente o caso das cooperativas. Pessoal, e por fim, né, uma regra também muito interessante, muito salutar das cooperativas, é que, como é possível o ingresso de um sócio sem capital, às vezes a própria cooperativa não tem capital, e esse sócio, então, ingressa com apenas o seu serviço, né, a repartição dos resultados, né, a repartição do lucro dentro dessa sociedade é feita por trabalho, entre os sócios. De modo que, olha só, o sócio que trabalha mais, consequentemente, contribui mais para o lucro da cooperativa, nada mais justo que ele receba mais lucro, né? Parcela maior do lucro da cooperativa vai ser repartida, então, com o sócio, com o cooperado que trabalhou mais, né? E, consequentemente, né, a contrário senso, se um sócio não trabalhou ou contribuiu muito pouco com o lucro daquela cooperativa, nada mais justo que ele também receba menos, né? Receba uma parcela menor dentre o lucro daquela cooperativa. Né? Então, da cooperativa, nós não temos um lucro repartido por capital. Né? A gente não tem lucro repartido por capital, até porque a própria cooperativa pode não ter capital nenhum. Né? E os sócios podem ter integrado aquela cooperativa apenas com os seus trabalhos, né? Com o seu trabalho. E, por conta disso, na cooperativa, os resultados, né, o lucro, eles são repartidos aí à medida do respectivo trabalho de cada um dos sócios, de cada um dos cooperados. Isso é algo muito legal, né? Por exemplo, os professores aí resolvem se juntar e criar uma cooperativa dos professores de direito, né? Agora, existem matérias e matérias. Por exemplo, direito penal, direito civil, são sempre 4 aulas na semana, né? Enquanto existem matérias no curso de direito que não tem 4 aulas na semana. Você tem, por exemplo, português, sociologia, filosofia, e que são disciplinas que têm apenas 2 aulas na semana. Né? Se todos professores ganhassem mais, ficaria injusto tanto com quem deu mais aula, né, quanto com quem, né, acabou dando menos aula aí. E a cooperativa, então, de professores, ela vai repartir o seu lucro, vai repartir os seus dividendos aí, à medida do trabalho de cada um dos cooperados. O professor cooperado que deu mais aula vai ganhar mais, e o professor cooperado que deu menos aula, consequentemente, justo,
vai ganhar menos, né? Muito legal, muito salutar essa regra da cooperativa A. Bom, pessoal, seguindo o nosso conteúdo, precisamos estudar agora a responsabilidade dos sócios cooperados dentro de uma cooperativa, né? E dentro de uma cooperativa, a responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada, a depender da previsão do contrato social, né? A depender da previsão do contrato social. Mas a gente já comentou aqui, inclusive, várias vezes, que para evitar problema, né, inclusive para os sócios, e na nossa região aqui, noroeste do estado de São Paulo, nós temos vários exemplos de cooperativas que acabaram aí, entre aspas, quebrando. Isso gerou uma dívida pessoal aos seus cooperados, né, e traumatizou a galera. Então, nós já dissemos várias vezes e recomendamos que todo contrato, todo estatuto social de uma cooperativa traga sempre uma regrinha expressa, uma cláusula expressa, dizendo que essa cooperativa adota a responsabilidade limitada, de forma que, pelas dívidas da cooperativa, responderão apenas o patrimônio da própria cooperativa, né, e o patrimônio pessoal dos sócios ficarão protegidos, ficarão resguardados, o que é algo extremamente salutar para promover até, né, um empreendedorismo, né, uma livre iniciativa, que são princípios da ordem econômica estabelecidos aí no artigo 170 da nossa Constituição. Agora, pessoal, um detalhe importante, olha lá. Seja responsabilidade ilimitada, que permite a responsabilização dos sócios, e seja responsabilidade limitada, que, em regra, não permite a responsabilização pessoal dos sócios, salvo desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios dentro de uma cooperativa será sempre subsidiária. O que significa a responsabilidade dentro da cooperativa ser sempre subsidiária? Significa que os credores devem tentar primeiro cobrar a cooperativa e tentar pegar bens, né, constringir bens da própria cooperativa. E somente após tentado cobrar a cooperativa ou tentado buscar bens da cooperativa e não conseguido encontrar bens e não conseguido receber a dívida da própria cooperativa, seja de responsabilidade ilimitada, seja de responsabilidade limitada, né? O passo seguinte, que é pensar na responsabilidade pessoal do sócio e a constituição de patrimônio pessoal do sócio, né? Depende, né, da prévia tentativa de responsabilização da própria cooperativa, né? Então, primeiro se executa a cooperativa e não obtendo resultado é que se pode, então, pensar em executar, em cobrar os sócios, né, os cooperados. Isso que significa responsabilidade subsidiária. Primeiro cobra a cooperativa, se não conseguir receber, é que somente então vai poder pensar em constranger, né, patrimônio pessoal, constranger não, né, constringir patrimônio pessoal dos sócios. Bom, pessoal, característica seguinte das cooperativas se relaciona ao nome social, né, ao nome social. Veja que, né, eu tomei muito cuidado de não colocar nome empresarial. Por quê? Porque as cooperativas não são empresas, né? As cooperativas são pessoas jurídicas, né? Daí ter nome social. Mas as cooperativas não são empresas, não são regidas pelo direito empresarial. Por isso aí que eu não usei nome empresarial, e sim nome social. Então, vamos taxar aqui o nome empresarial, né, o termo nome empresarial, para vocês lembrarem que isso não pode ser utilizado, né? Então, vamos taxar aqui para vocês lembrarem que isso não pode ser utilizado. Bom, pessoal, agora, as espécies de nome social são as mesmas dos nomes empresariais. Então, na prática, as regrinhas são as mesmas, só não pode usar o mesmo termo,
né? Só não pode usar o mesmo termo. E aí, pessoal, as cooperativas elas vão ter os seus nomes sociais ou através de firma social, né? Firma social, que é a utilização do nome dos associados, seguido por objeto social facultativo, ou então as cooperativas elas vão apresentar o seu nome social na forma de denominação. E a denominação se caracteriza pela utilização de um elemento fantasia, né, que, de uma forma bem simples, é tudo que não é nome próprio, é tudo que não é nome dos sócios, né, seguido do objeto social obrigatório, seguido do objeto social obrigatório. E, além disso, seja a firma social, seja a denominação, a cooperativa ela tem que necessariamente trazer aí em seu nome social o termo cooperativa, né? Tem que ter o termo cooperativo, tem que ter o termo cooperativo. Pode ser no começo, pode ser no final do nome, mas tem que ter o nome cooperativo. Então, firma social, nome do sócio, seguido de objeto facultativo. Ou então, denominação, que é elemento fantasia, tudo menos nome dos sócios, mais objeto social obrigatório, sempre incluindo a palavra cooperativa, ou no início ou no final desse nome social. Pessoal, e para terminar, olha só, temos uma regrinha técnica do antigo DNRC, né? Nós temos uma regrinha técnica do antigo DNRC. O antigo DNRC dizia, né, obrigava aí, que se a cooperativa ela te trazer uma cláusula contratual dizendo que ela tem responsabilidade limitada, o termo limitada ou então a abreviação de limitada, que é LTDA, também deve constar do próprio nome. E aí, claro, usualmente ao final do nome, né? Usualmente ao final do nome. Então, a regrinha do DNRC, do antigo DNRC. Se adotar a responsabilidade limitada, esse termo limitada, ele também deve constar no nome da cooperativa. Pessoal, deste modo, se vocês forem pegar uma cooperativa, né, se vocês forem analisar um contrato social, um estatuto social de cooperativa, ou forem buscar, por exemplo, na junta comercial uma determinada cooperativa, observem lá. Se ela tem cláusula contratual de responsabilidade limitada, ela vai ter um termo limitado no próprio nome dela. Então, fica fácil descobrir. E o contrário também é verdade. Se ela não tem responsabilidade limitada, ou seja, a sua responsabilidade é ilimitada, ela não vai ter o termo limitada no nome, né? Ela não vai ter o termo no nome. E não ter o termo no nome significa que ela é de responsabilidade ilimitada, né? E aí os sócios, então, estão correndo o risco de terem que responder com seus bens pessoais pela dívida da cooperativa. Fiquem muito espertos com isso. Bom, pessoal, e agora então, para a gente ir já finalizando as cooperativas, né, vamos trabalhar aí com a Lei das Cooperativas de Trabalho, né, que é a Lei 12.690 de 2012, né? E eu coloquei aqui os exemplos de cooperativa de trabalho. Olha lá, Cooperativa dos Artesãos de Sisal, né, para a fabricação de tapete. E como eu comentei também, né, aquele programa de sábado à noite, aí, né, a Cooperativa dos Produtores de Ostra. São cooperativas de trabalho, porque as pessoas se juntam para exercer um determinado trabalho aí. Bom, pessoal, e importante notar que, em que pese, né, ser uma cooperativa de trabalho e, portanto, o sócio trabalhar, o sócio, o cooperado, ele não é empregado da cooperativa. Na verdade, ele é sócio, ele é dono da própria cooperativa. E não tem como você ser empregado e dono ao mesmo tempo, né? Então, apesar do sócio trabalhar em uma cooperativa de trabalho, né, o sócio, ele não é empregado, ele não tem vínculo empregatício, né? Ele não tem vínculo empregatício. Por um simples motivo, ele não é empregado.
Ele é dono. E se ele é dono, ele não pode ser empregado, né? Então, o sócio, pessoal, apesar de ser uma cooperativa de trabalho, ele não é empregado, ele não tem vínculo empregatício, ele é sócio, ele é dono daquela determinada cooperativa. Pessoal, isso acaba gerando um problema. Por quê? Porque se o sócio não é empregado, ele é dono, não sendo empregado, ele também não faz jus a direitos trabalhistas. Então, é uma cooperativa de trabalho, o cooperado trabalha e ele, na prática, tem menos benefícios que se ele fosse empregado daquela cooperativa. Ele sendo dono, na prática, ele acaba tendo menos benefícios do que se ele fosse empregado daquela determinada cooperativa. E para resolver esse tipo de problema é que veio justamente a Lei 12.690 de 2012. E essa lei, né, específica das cooperativas de trabalho, ela manteve, claro, porque é essa a natureza jurídica, não tem outra, né, o sócio, o cooperado, como sócio, como cooperado, como dono da cooperativa e não empregado, dizendo até que não existe vínculo empregatício entre o sócio, o cooperado e a cooperativa. Entretanto, para que não se crie uma situação de absurdez aí, em que o dono tem menos direito que o empregado, essa lei das cooperativas de trabalho, 2.690 de 2012, ela trouxe alguns direitos trabalhistas para o sócio, para o cooperado, né? Ainda que ele não seja empregado, ainda que ele não tenha vínculo empregatício. Então, foi um ganho muito grande que essa lei das cooperativas de trabalho trouxe aí, né? Trazendo, então, direitos trabalhistas, ou alguns direitos trabalhistas, para alguém que não é empregado, para alguém que é sócio, que é cooperado, que é dono, e continua sendo sócio, cooperado e dono da cooperativa aí. Pessoal, e esses direitos trabalhistas, olha lá, eles estão aí no artigo 7º da Lei das Cooperativas de Trabalho, né? Retiradas não inferiores ao piso da categoria, então garantiu o salário mínimo, garantiu também uma duração de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, garantiu também repouso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo, garantiu repouso anual remunerado, garantiu a retirada para o trabalho noturno, né, superior à do diurno, o adicional noturno, garantiu adicional sobre a retirada para atividades insalubres e perigosas, né, que é o adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, garantiu aí seguro para acidente do trabalho, né, e com isso foi uma grande vitória para os cooperados, né, foi uma grande vitória para os cooperados, uma maravilha, né. Pessoal, agora, na verdade, isso foi necessário não só para ajudar os cooperados, mas para acabar com uma fraude que tinha, né, de forma muito forte antigamente, né, que se dava nas terceirizações, né? Uma determinada empresa, ela queria terceirizar uma determinada atividade, né? Ela, em vez de contratar uma outra empresa para realizar essa atividade, ela preferia contratar uma cooperativa, porque como os cooperados não tinham direitos trabalhistas, né, por não serem empregados, por serem sócios, por serem donos, para a empresa contratante, para a empresa tomadora de mão de obra, ficava muito mais barata a contratação da cooperativa, né? E isso gerava uma economia para a empresa tomadora e um prejuízo muito grande para a cooperativa e principalmente para os cooperados que não tinham direitos trabalhistas, né? E para evitar, então, essa discrepância aí da empresa tomadora ganhando muito e da cooperativa sendo explorada, é que veio, então, a lei das cooperativas de trabalho e deu esses direitos trabalhistas, alguns direitos trabalhistas também para os cooperados. E com isso, claro, a tomadora de serviço, ela vai ter que, se não diretamente, mas indiretamente, quando é negociado o preço, né, da contratação da cooperativa e da terceirização à cooperativa, arcar também com esses custos inerentes aos direitos trabalhistas, que são pagos também aos cooperados da cooperativa de trabalho,
né? Mas isso é muito importante, isso é muito necessário. Bom, com isso, nós terminamos aí, né, o segundo tipo societário que nós nos propusemos a estudar, que foi as cooperativas. De modo que a gente já viu a sociedade simples pura e a gente já viu também as sociedades cooperativas. E agora, pessoal, a gente pode entrar propriamente dito nos tipos societários empresariais, né? Iniciando aí pela sociedade em nome coletivo, depois estudando as sociedades comanditas simples e, em terceiro lugar, as sociedades limitadas, que são os três tipos de sociedades empresariais contratuais: sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples e sociedade limitada. Iniciando aí pelas sociedades em nome coletivo. Pessoal, essa sociedade em nome coletivo, ela tem previsão aí no artigo 1039 até o artigo 1044 do Código Civil. Veja que são poucos artigos, porque são poucas regras também referentes às sociedades em nome coletivo. E, na verdade, pode ser assim. Por quê? Na prática, né, não se tem mais sociedade em nome coletivo. Isso tem previsão teórica, isso tem previsão no ordenamento jurídico, mas não é algo que ocorra na prática. Na prática, a gente não tem sociedade em nome coletivo. Por quê? Em razão das próprias características da sociedade em nome coletivo, que a gente vai estudar, elas não são interessantes aí para fins de exercício da atividade econômica. É muito melhor você pegar algum outro tipo societário, claro, o limitado, né? Principalmente o limitado. E, por isso, não faz sentido, né? Não há benefício na escolha da sociedade em nome coletivo. Bom, pessoal, primeira coisa, olha lá, a sociedade em nome coletivo só admite pessoas físicas, de modo que não é possível ter uma pessoa jurídica como sócia de uma sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo só admite como sócio pessoas físicas. Tem que ser pessoa física para ser sociedade em nome coletivo. Além disso, olha lá, as sociedades em nome coletivo, elas se caracterizam por ser sociedades de pessoas, né? Ou seja, aquela sociedade que valoriza a pessoalidade, né? Digamos que sejam, então, sociedades personalíssimas, né? E com isso, né, a entrada de novo sócio numa sociedade em nome coletivo, ela dependerá sempre da anuência dos próprios sócios. E se esses sócios não quiserem, não anuírem, eles estão exercendo, então, o seu direito de veto ao ingresso de novo sócio, inclusive em caso de sucessão, em que, falecendo um sócio de uma sociedade em nome coletivo, né, o herdeiro desse sócio, para ele se tornar sócio, dependerá de anuência dos demais sócios, ou então os demais sócios vetam a entrada desse herdeiro, esse herdeiro não se torna sócio e a sociedade, então, ela é obrigada a indenizar o valor das cotas sociais a esse determinado herdeiro. Então, a sociedade em nome coletivo só admite pessoa física como sócio e ela funciona como uma sociedade de pessoas, em que importa a pessoalidade do sócio. São sociedades, então, personalíssimas, pelo qual o ingresso de novo sócio depende da anuência dos demais sócios, e sem anuência, na prática, os demais sócios estarão vetando o ingresso de novo sócio. Pessoal, além disso, olha só, as sociedades em nome coletivo, elas têm a responsabilidade ilimitada, o que significa dizer que os sócios, e cada um dos sócios, respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da própria sociedade. E daí, né, a falta de interesse prático, a falta de interesse real dentro de uma sociedade em nome coletivo.
Ninguém vai constituir uma sociedade em nome coletivo, ter todo o trabalho para fins de personificação, né, de elaboração de ato constitutivo, de registro desse ato constitutivo, e na prática continuar tendo responsabilidade ilimitada aí, com o risco de responder com cada um dos sócios com seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade, né? E é isso, então, que desmotiva alguém a adotar esse tipo de sociedade em nome coletivo. Só que o buraco é mais embaixo, né? Não para por aí, o buraco é mais embaixo. Porque, além de ilimitada, a responsabilidade entre os sócios é também solidária. O que significa dizer que um credor da sociedade poderá cobrar os sócios? Sim. Qual dos sócios? Qualquer um. Qualquer um. Por que qualquer um? Porque a responsabilidade entre eles é solidária, né? De modo que todos os sócios responderão pessoalmente, ilimitadamente, né? Pelas dívidas da sociedade e de forma direta, e sem benefício de ordem. Não importa que foi o sócio A que fez a dívida, o sócio B responde também. Enquanto? Pela integralidade da dívida. Não importa que foi o sócio A que fez a dívida, o sócio C responde também. Por quanto? Pela integralidade da dívida. E veja que não é possível nenhum sócio cobrado alegar que deveria ter cobrado primeiro a sociedade ou que primeiro deveria ter cobrado o sócio que fez a dívida. Não, porque dentro da solidariedade, a gente já comentou, não existe benefício de ordem, de modo que é possível cobrar diretamente qualquer um dos sócios de forma ilimitada, né? E sem benefício de ordem, né? Sem benefício de ordem. Cobrando aí quem quiser, né? O credor escolhe qual sócio que ele vai cobrar. Na prática, evidentemente, o credor vai cobrar aquele sócio que tem mais patrimônio, porque fica muito mais fácil em responder, né? Em receber aquela determinada dívida, aquele determinado crédito aí, né? Então, é uma regra muito ruim, ao menos para os sócios. E é por isso que ninguém aí, sem consciência, vai aceitar, né, vai escolher o tipo societário de uma sociedade em nome coletivo. Pessoal, o nome empresarial de uma sociedade em nome coletivo é feito sempre na forma de firma social. E vai ficar assim, pessoal, olha lá, né, firma social, nomes próprios dos sócios. Qual deles? De preferência todos, né? Mais objeto social facultativo, né? Seguido aí da expressão, né? Tracinho, em nome coletivo, né? Em nome coletivo. E aqui, então, a gente tem o nome empresarial de uma sociedade em nome coletivo. Ele se forma na espécie de firma social, então, que é nomes próprios dos sócios, de preferência todos eles, seguido aí do objeto social facultativo e seguido da expressão identificadora do tipo societário em nome coletivo. Pessoal, tarefa de casa e desafio. Entrem no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo e tentem localizar aí, né, uma ficha cadastral, pode ser simplificada, de uma sociedade em nome coletivo. E o acesso aí ao sistema da Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela é feita pela mesma senha, né, do CPF, em que vocês acessam aí a Nota Fiscal Paulista. Então, quem já tem cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista vai conseguir acesso pela mesma senha no sistema da Junta Comercial do Estado de São Paulo. E tentem, então, localizar uma ficha cadastral simplificada de uma sociedade em nome coletivo. Tarefa de casa aí.
tarefa de casa. Bom, e depois, por favor, me informem, né? E se puder me mandar aí essa ficha cadastral, se alguém achar, a gente vai analisar junto, né? A gente vai verificar junto. Bom, pessoal, são pouquinhas regras, isso não existe na prática, e com isso, então, a gente dá por encerrado o primeiro tipo societário empresarial, que é a sociedade em nome coletivo. E a gente pode já dar sequência estudando, então, o segundo tipo societário empresarial, que é a sociedade comandita simples, né? Então, o segundo tipo societário empresarial aí, contratual, que é a sociedade comandita simples. Pessoal, olha lá, a sociedade comandita simples, ela está prevista aí no artigo 1045 até o artigo 1051 do Código Civil, né? E veja que também são poucas regras, E, pessoal, esse fato de tanto a sociedade em nome coletivo ter poucas regras, quanto também a sociedade comandita simples ter poucas regras jurídicas, ter poucos artigos aí, que permite a doutrina chamar, né, agrupar esses dois tipos societários, que são a sociedade em nome coletivo e a sociedade comandita simples, em tipos societários menores, né, ou sociedades menores. E assim o é, não necessariamente em razão de uma classificação econômica, mas sim, pessoal, em razão, né, de uma classificação jurídica, né, de quantidade de normas mesmo, né? São sociedades com poucas normas, né? São sociedades com poucas normas, né? E aí vocês vão me perguntar, já aproveitando, nossa, professor, mas se são poucos artigos aí, será que esses poucos artigos conseguem trabalhar, né, com todos os aspectos dessa sociedade em nome coletivo, se existisse na prática, ou dessa sociedade comandita simples? Claro que não, claro que não. E aí, o que a gente faz então, quando a gente tem algum problema real, um problema prático, né, para ser solucionado, envolvendo uma sociedade em nome coletivo, envolvendo uma sociedade comandita simples, e quando a gente, então, vai buscar a normativa específica de cada uma delas no Código Civil, nós não encontramos norma nenhuma específica a cada uma delas que se aplica ao caso concreto. Nós valemos aí, né, de uma técnica que nós já vimos em hermenêutica jurídica, né, que é a técnica da analogia. Mas veja que, na verdade, é uma analogia oficializada, porque o próprio código manda aplicar, nesses casos de lacuna normativa, da sociedade comandita simples, da sociedade em nome coletivo e da sociedade comandita simples, as regras de sociedade simples pura. Então, quando não houver uma regra específica dentro da normativa de uma sociedade em nome coletivo, ou dentro da normativa de uma sociedade comandita simples, aplica-se subsidiariamente as regras da sociedade simples pura. Então, acaba-se dizendo, né, a doutrina acaba dizendo que a sociedade em nome coletivo e a sociedade comandita simples, elas têm uma regência supletiva pelas regras da sociedade simples pura. A sociedade em nome coletivo e a sociedade comandita simples, elas têm uma regência supletiva pelas regras de sociedade simples pura. Pessoal, e essa ideia também, olha que interessante, né? Não é o momento ainda, não é o momento, a gente vai estudar com mais calma esse tipo societário ainda, mas isso também acontece nas sociedades limitadas. As sociedades limitadas, em havendo lacuna normativa, elas também têm, né, a regência supletiva pelas regras de sociedade simples puras, né? Então, as sociedades limitadas, né, em caso de lacuna normativa, elas também têm essa regência supletiva pelas regras de sociedade simples pura.
Porém, no caso de sociedade limitada, tem uma peculiaridade. Se os sócios da sociedade limitada não quiserem ter essa regência supletiva pelas regras de sociedade simples, eles, sócios, poderão trazer uma previsão contratual expressa, mas isso só acontece se houver uma previsão contratual expressa, assumindo como regência supletiva as regras de sociedades anônimas, as regras de sociedades anônimas, de modo a aplicar supletivamente, em caso de omissão normativa, as regras de sociedades anônimas para aquela determinada sociedade contratual limitada que previu expressamente no contrato essa regência supletiva pelas regras de sociedade anônima. Pessoal, e as regras de sociedade anônima, elas estão previstas na lei de sociedade anônima, na famosa lei de SA, que é a lei 6.404 de 76. Lei 6.404 de 76. Lei 6.404 de 76, né? E com isso, então, né, nas sociedades limitadas existe uma segunda opção. Se o contrato de uma sociedade limitada não falar nada, essa determinada sociedade limitada, ela vai ter uma regência supletiva pela lei e pelas normas de sociedade simples pura. Porém, se esse contrato trouxer previsão expressa nesse sentido, né, aquela determinada sociedade limitada com previsão expressa, ela pode, então, trazer essa regência supletiva pelas regras de sociedade anônima, aplicando-se a essa determinada sociedade limitada as regras da Lei 6.404 de 76. Porém, pessoal, essa regência supletiva específica de lei de sociedade anônima, né, ela só ocorre para a sociedade limitada, né? As demais sociedades contratuais, que é a em nome coletivo e a sociedade comandita simples, elas não têm essa possibilidade. Então, para a sociedade comandita simples e para a sociedade em nome coletivo, aplica-se como regência supletivo sempre a lei, né, as normas de sociedade simples pura, né, regras de sociedade simples pura. Bom, pessoal, e feita então essa observação de um caráter mais geral, de um caráter mais genérico aí, a gente pode entrar dentro da sociedade comandita simples. Então, vamos trabalhar agora especificamente a sociedade comandita simples, né? Pessoal, e essa sociedade comandita simples, nós já vimos, ela se caracteriza por ser mista. Toda vez que aparecer o termo comandita em direito empresarial, né, acenda uma luzinha na cabeça de vocês que é mista. Comandita é mista. Olha lá o Mzinho de comandita, o Mzinho de comandita é o M de misto. Pessoal, e essa sociedade comandita simples, ela se caracteriza, né, por trazer essa ideia de mista dentro dela, resultando, então, olha só, na divisão dessa sociedade comandita simples em dois tipos de sócios. A sociedade comandita simples, ela se caracteriza por dividir a sociedade comandita simples em dois tipos de sócios. O primeiro é o sócio comanditado, que é justamente essa primeira coluna que vocês estão vendo aí na tela, e o segundo é sócio comanditário, que é justamente essa segunda coluna que está na tela. E cada um desses sócios, eles têm diferenças entre si, né? E essas diferenças são perguntadas em prova, não só na nossa prova,
né, que é a mais tranquilinha de todas. Mas nas provas de OAB, nas provas de concurso público, então, na prática, a gente precisa, sim, decorar as características de cada um desses sócios, né, porque isso é exigido em prova. E a dificuldade em decorar as características de cada um desses sócios é que o nome deles é muito próximo, né? Um é o comanditado e o outro é o comanditário. E essa proximidade de escrita e até de fonética leva a gente a fazer muita confusão. Né? Leva a gente a fazer muita confusão. Então, pessoal, quando eu estou dando essa aula presencialmente aqui, eu costumo brincar, peguem o vadimeco, abram o vadimeco aí, e sabe aquelas orelhas que seguram páginas aí, marca páginas? Escreve ali atrás, faz essa tabelinha ali atrás, faz a primeira orelha, faz a segunda orelha, né? Faz aí no espelho do banheiro, quando vocês estiverem escovando os dentes, vocês vão estar vendo essa diferença aí, que de tanto repetir, de tanto ler e repetir, que uma hora decora. E não tem jeito, acaba tendo que decorar mesmo, porque isso é cobrado em prova. Bom, pessoal, vamos estudar essas duas espécies de sócios dentro de uma sociedade comandida simples, começando aí pelo sócio comanditado. Sócio comanditado. Olha lá. Pessoal, o sócio comanditado é aquele que exerce o poder de gestão dentro da sociedade. Portanto, o sócio comanditado é o sócio administrador da sociedade. É o administrador social. O sócio comanditado é o administrador social. E sendo assim, pessoal, né, exige-se que ele seja necessariamente uma pessoa física. O sócio comanditado, né, ele necessariamente é uma pessoa física, porque é ele que exerce a administração na sociedade, ele que é o sócio administrador, é ele que assina os documentos em nome da sociedade, é ele que representa a sociedade. Então, claro, ele tem que ser necessariamente uma pessoa física. Pessoal, e veja que, sendo uma pessoa física que exerce a administração na sociedade, ele não pode ser qualquer pessoa, ele tem que ser uma pessoa em específico, com características técnicas e que desperte confiança nos demais sócios. E, em razão disso, importa a pessoa do sócio. Portanto, o sócio comanditado, ele funciona como uma sociedade de pessoa. E, consequentemente, a troca de um sócio comanditado por outro gera necessidade de anuência dos demais sócios, inclusive com poder de veto desses demais sócios aí. Por quê? Porque é ele que administra, então eu não quero qualquer um, eu quero aquele, né? Importa as características dele, né? Não pode ser qualquer um, não pode ser substituído por qualquer um. E os demais sócios, então, eles têm esse poder de controle, né? Eles têm esse poder de controle na substituição de um sócio comanditado, porque essa substituição dependerá de anuência dos demais e, não havendo anuência, os demais terão poder de veto na substituição de um sócio comanditado. Pessoal, e veja que, tendo o sócio comanditado poder de gestão, de representação, de decisão dentro da sociedade, se algo deu errado lá, é culpa dele, sócio comanditado. E é por isso que o sócio comanditado ele tem responsabilidade ilimitada. O sócio comanditado ele tem responsabilidade ilimitada. De modo que se aquela sociedade fez dívida, foi por culpa dele e nada mais justo que ele próprio responda então na forma ilimitada com seus bens pessoais, com seu patrimônio pessoal, pela dívida da própria sociedade. Então, o sócio comanditado, ele administra a sociedade e, por isso, necessariamente, ele é pessoa física
Em razão disso, ele funciona como uma sociedade de pessoas, né, personalíssima, em que a substituição do sócio comanditado depende de anuência dos demais sócios, e não havendo anuência, significa dizer que os demais sócios têm direito de veto, e o sócio comanditado aí, ele vai ter responsabilidade ilimitada, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da própria sociedade. E com isso, então, a gente terminou as características típicas próprias de um sócio comanditado. Professor, precisa decorar? Precisa, porque isso é cobrado em prova, não só na nossa, mas principalmente OAB e concurso. E terminado o estudo do sócio comanditado, e permite-se que nós passemos, então, ao estudo da outra categoria de sócio dentro de uma sociedade comandita simples, que é a categoria de sócio comanditário, né? Estudemos agora, então, a categoria de sócios comanditários. Pessoal, e o sócio comanditário, ele não administra a sociedade. Ele é sócio, mas ele não administra a sociedade. Ele não tem poderes de administração, ele não tem poderes de gestão, ele não toma decisão, ele não assina documentos em nome da sociedade, né? E ele, então, não representa a sociedade, né? Ele é, na verdade, um sócio investidor, né? Ele é um mero sócio investidor. O sócio comanditário, ele entra com patrimônio, ele subscreve capital social, ele integraliza capital social, né? Mas ele não tem poderes dentro da sociedade. Ele é um mero sócio investidor. Agora, pessoal, veja só, se ele não administra a sociedade, não tem restrição nenhuma. Podendo ser pessoa física? Sim, claro, sem problema nenhum. Mas podendo também ser pessoa jurídica, porque o sócio comanditário não é uma questão de administração, é uma questão de investimento, é uma questão de patrimônio, e, portanto, pode ser pessoa jurídica, porque pessoa jurídica também tem patrimônio, né? Então, o sócio comanditário, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O sócio comanditário, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Porque o que importa ali não é o sócio. Se vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica. Ele é um mero sócio investidor, e sendo mero sócio investidor, o que importa ali no sócio comanditário é o money, é o cascalho, é o capital que ele investiu dentro daquela sociedade. E se só importa o capital, o sócio comanditário funciona como uma sociedade de capital. E, sendo uma sociedade de capital, né, importa aí o capital, não importa a pessoa do sócio, de modo que pode ser qualquer um, o sócio comanditário pode ser qualquer um, desde que pague, desde que subscreva e integralize o capital social. Ele, sócio comanditário, está pagando, está dentro da sociedade, seja lá quem for, está pagando, está dentro da sociedade. Consequentemente, a substituição do sócio comanditário por outro, ela independe de direito de anuência dos demais sócios, ela não gera direito de veto aos demais sócios. A substituição do sócio comanditário é livre, independe de anuência, não gera direito de veto dos demais sócios. E, pessoal, se esse sócio comanditário não administra, não é ele que faz nada, nem para o bem e nem para o mal. E, de modo que, se der algo de errado dentro dessa sociedade comandita simples, não é culpa dele, sócio comanditário, porque ele não administra. Não é ele que fez o ato. E, com isso, olha só, a responsabilidade do sócio comanditário é limitada. Ou seja,
O sócio comanditário não responde o seu patrimônio pessoal pela dívida da sociedade. O sócio comanditário não tem que tirar do bolso e pôr dentro da sociedade para pagar a dívida que é da sociedade, dívida que não é dele. A responsabilidade do sócio comanditário é limitada. Pessoal, então veja, o sócio comanditário não administra, e se ele não administra, ele pode ser pessoa física e pessoa jurídica, ou pessoa jurídica, sem problema nenhum. E sendo assim, o que importa é o mero capital. Então, o sócio comanditário, ele funciona como uma sociedade de capital, de livre troca, sem necessidade de anuência, sem direito de veto dos demais sócios. E, por fim, como não é ele que administra, não é ele que fez algo de errado, não é ele que vai responder. E a responsabilidade dele, então, de sócio comanditário é limitada. E com isso, pessoal, a gente terminou aí as características da sociedade comandita simples, verificando, então, que ela divide os seus sócios em dois grupos. Os comanditários, né, que a gente já analisou as características, e o comanditado, que a gente também já analisou as suas características. Precisa decorar? Precisa. Precisa decorar essas características aí, infelizmente. Não tem jeito. Agora, pessoal, existe uma técnica de chute. Existe uma técnica de chute. O melhor, claro, é você saber essas características, aí, saber analisar as características de cada um deles e explicar essas características. Esse é o melhor dos mundos. Mas se cair na prova lá e você não sabe nada, você não sabe o que fazer, né? Depois aí de ter feito promessa, de falar que nunca mais vai tomar refrigerante, que nunca mais vai comer chocolate, que nunca mais vai comer aquela feijoada de sábado, né? Para ficar um pouco mais light com uma laranjinha aí e tal, para ter um pouco de fibra, né? Depois de ter feito N promessas, existe uma técnica de chute que você vai poder utilizar. Mas veja que essa técnica de chute é a última opção. É a última opção. Se não tiver mais nada o que fazer, se já perguntou quem poderá nos defender e não apareceu o Chapolin Colorado, você vai usar essa técnica de chute aí. Qual que é a técnica de chute? É usar a fonética. E comparar aí o termo comanditado com o termo advogado. E comparar o termo comanditário com o termo estagiário. Então, a gente compara o comanditado com o advogado. E a gente compara o comanditário com o estagiário. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso em prova. E eu estou falando isso por experiência própria. Não que eu tenha feito. Né? Eu consegui colar no dia dessa prova e ficou mais de boa. Né? Tranquilo aí. Então, não que eu tenha feito. Sorte que eu colei no dia da prova. Mas eu já vi fazerem comigo enquanto eu professor, né? Aluno fazer isso comigo enquanto eu professor. Colocou lá, o sócio comanditado é o advogado e o sócio comanditário é o estagiário. Pelo amor de Deus, zero. Nem chutar o cara deu conta. Pelo amor de Deus, zero. Aí, sócio comanditado não é o advogado. Sócio comanditário não é o estagiário, pelo amor de Deus. Até porque escritório de advocacia não pode ser uma sociedade comandita simples, em regra. Porque o escritório de advocacia, pela natureza intelectual da sua atividade, é uma sociedade simples, né? E mesmo que sociedade simples eventualmente possa adotar um tipo empresarial, você não vai adotar o tipo comandita simples, você vai adotar o tipo limitado. Então, isso aqui não faz sentido nenhum. É só uma técnica de chute, né? É só, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer, aí você usa essa técnica aqui. Então, o sócio comanditado não é o advogado, sócio comanditário não é o estagiário. É só para fins fonéticos e para relembrar a terminologia, né? E ter de onde puxar uma ideinha para tentar fazer a questão, né? Ainda que chutando aí. Né? É um chute dirigido, né? Para conseguir fazer um chute dirigido. Olha lá. Pessoal, no escritório de advocacia, quem
tem poder de gestão? O advogado. E trazendo aqui para a sociedade comandita simples, quem tem poder de gestão é quem parece com o termo advogado, é o sócio comanditado. Pessoal, no escritório de advocacia, os clientes procuram o escritório pelo advogado que está lá, com o nome na placa, ou pelo estagiário que fica lá na cozinha fazendo um cafezinho e servindo todo mundo? Claro que pelo advogado, né? E aí, por uma questão fonética, né? A pessoa importante lá, quem tem caráter personalíssimo é o advogado, é o sócio comanditado. Pessoal, e por fim, se deu algum problema lá, por mais que se coloque a culpa no estagiário, a culpa não é do estagiário. O estagiário não responde, né? A responsabilidade é integralmente do próprio advogado, né? E aí, por uma questão fonética, o que é mais próximo de advogado é o sócio comanditado. E essa técnicazinha também serve para o estagiário, né? No escritório de advocacia, o que o estagiário faz? Café e atende o telefone, quer dizer, não manda nada aí, né? Então, o estagiário não tem poder de gestão, o que parece com ele, que é o sócio comanditário, também não tem poder de gestão. Pessoal, ninguém procura o escritório pelo estagiário, né? Procura-se o escritório pelo advogado, né? Então não importa muito quem é o estagiário, né? E a cada 2 anos muda aí, né? O contrato de estágio 2 anos. Então a cada 2 anos muda, né? O estagiário, né? Então não tem caráter personalíssimo nenhum, pode trocar a qualquer momento sem grandes problemas o estagiário e consequentemente da mesma forma o que parece com ele, foneticamente parece com ele, o sócio comanditário. E se deu algum problema lá dentro, né, por mais que a gente sempre jogue a culpa no estagiário, a culpa não é do estagiário, o estagiário não responde, né? Então o estagiário tem uma responsabilidade muito limitada aí. E o que parece com ele, né, ao menos foneticamente, o sócio comanditário também tem uma responsabilidade muito limitada. Pessoal, e essa é a técnica de chute, né? Comparando aí o comanditado com o que parece com ele, que é advogado. E comanditário, né, com o que parece com ele, é o estagiário. Mas voltando a dizer, pelo amor de Deus, comanditado não é advogado e comanditário não é estagiário. É só uma técnica de chute, né, aproximando aí a fonética, né, e as características comuns para tentar ajudar a fazer a prova, né? Tentar ajudar a fazer a prova. Com isso, pessoal, nós, de fato, terminamos aí a sociedade comandita simples, né? E nós vamos deixar o estudo da sociedade limitada, né? O estudo da sociedade limitada para uma próxima aula. Então, agradeço a todos, né, por assistirem o vídeo, por chegarem até aqui, né? E fica aí o meu abraço. Até mais.